Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e daqui a pouco nós vamos falar da Marcha para Jesus, que acontece no próximo sábado. A minha próxima convidada é a apóstola da Igreja Batista Renovada, Deise Costa. A Igreja Batista Renovada é uma das igrejas que coordena esse evento e a gente vai falar mais sobre isso já já. Olha, gente, o mês das mães está aí para a gente homenagear a mulher da nossa vida. O Acre Clube é a melhor opção para mães e filhos, porque você pode ganhar R$1.000 todos os dias. Isso mesmo, R$1.000 todos os dias. E sabe o que é melhor? Para participar do sorteio, basta comprar a partir de R$30 nas lojas participantes, preencher o cupom, depositar na urna e você já está concorrendo. As lojas são Barriga Verde, OK Magazine, Postos Líder e Floresta, Record Farma e Supermercado Pague Pouco. Em todas essas lojas, suas compras acima de R$30 podem valer R$1.000. E você pode gastar como quiser se for o ganhador. Só não pode esquecer o presente da mamãe, hein? E agora eu convido a apóstola Deise, por favor, pode vir para cá. Olá, boa noite. Olá, boa Tudo noite. bem? Seja bem-vinda, Muito por obrigada. favor. Então, apóstola, a Marcha para Jesus é um evento que agrega todas as igrejas evangélicas, mas a Igreja Batista Renovada tem um papel de protagonismo muito forte, né? E qual a expectativa de vocês para o próximo sábado? É grande, porque essa marcha já está há muitos anos acontecendo no nosso estado, no Brasil e em alguns países do mundo. Já está consolidada no nosso entendimento, então a população já sabe de que se trata e há quanto tempo fazemos isso. Então esperamos que elas respondam neste nível de estar presente e participando dela. E qual vai ser o diferencial da marcha esse ano? Porque eu tenho acompanhado já nos bastidores a organização e a senhora já deixou uma coisa bem clara, que quer que a marcha não tenha nenhuma conotação política, que seja um evento de fato para Jesus. E as pessoas estão assimilando isso? A gente está lutando para que seja, porque em nenhum momento ela foi e não é um movimento político. A marcha é um ato profético, onde nós sonhamos com uma sociedade melhor do que a que nós vivemos, com mudanças, com princípios, com valores de famílias, de caráter, de moral. E por isso a igreja existe, para trabalhar dentro dessas áreas, né? E claro que sempre um ou outro se aproveita onde tem multidão para levar para um cunho político, mas a gente puxa para o propósito outra vez. O diferencial é exatamente esse. Nós não estamos trazendo ninguém como artista gospel ou coisa parecida para não tirar do foco correto. O foco não é político, mas também não é um show gospel. O foco é esse, mudança de comportamento da sociedade. Mas essa associação que se faz não só com esse evento, mas com outros, com as próprias igrejas e denominações, com a questão política, né? Como é que, no caso, a Igreja Batista Renovada trabalha isso durante o ano todo? Porque cada membro da igreja tem o seu voto, é um eleitor, é um cidadão, e a própria igreja tem o direito de ter o seu representante. Mas como é que a senhora trabalha isso dentro da igreja? Tá, são duas coisas. Você estava falando da marcha, é uma história, e envolvimento político da igreja é outra história, né, na nossa visão. A igreja, nós somos cidadãos, enquanto cidadãos civis, temos direitos e obrigações civis e temos também que nos posicionar. Nós não podemos ser omissos porque vivemos em sociedade. E no momento que nós vivemos em sociedade, eu desperto dentro de cada indivíduo que eu convivo essa obrigação deles não ser omissos dentro da realidade que nós vivemos. Então, não nos conformar, não estar aceitando tudo. Eles precisam desenvolver o senso crítico para avaliar até que ponto o comportamento político e econômico da nossa nação nos beneficia ou não. E, claro, eles são agentes para transformação. Se o que está aí não nos agrada, vamos formar pessoas que possam estar lá para mudar o quadro. A Marcha para Jesus sempre teve esse apelo popular. E uma coisa que eu percebo é que os símbolos falam alto também. Por exemplo, a estrela de Davi, as bandeiras, quer dizer, uma indumentária. No caso da estrela de Davi, qual o propósito específico de se usar tão ostensivamente esse símbolo? Essa logo da marcha, na realidade, ela vem sempre centralizada no Brasil,
através da Igreja Renascer de Cristo, que foi a mentora da marcha no Brasil, em São Paulo, do apóstolo Estevão Hernandes e Bispa Sônia. Então, nós sempre usamos a mesma logo que eles estipulam em São Paulo. Mas a ideia que a estrela de Davi foi rei. Ele governou sobre Israel, mas ele também era sacerdote, ele também era levita. Então, não desassocia a nossa condição evangélica, cristã, da nossa vida política. Quem é rei, governa. Ele não pode ser rei para enfeitar. Ele precisa ser rei para governar. Então, a Igreja de Jesus, ela tem esse poder de governo, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Podemos, sim, exercer posição de governo. Então, isso é uma simbologia de que estamos presentes para mudar e governar. Porque a gente aborda esse assunto porque, por exemplo, quando se vê uma bandeira de Israel com dezenas de metros de tamanho, né, num país que é o Brasil, que é um país laico, e às vezes as pessoas não percebem a profundidade e a simbologia disso. Qual a relação que tem com o Estado de Israel, porque a bandeira é uma representação do Estado, com a religião evangélica no Brasil? A ligação, na realidade, é porque Israel é o referencial para o mundo. Você vê que é um país tão pequeno, mas ele incomoda o mundo inteiro. E a Bíblia toda ela é centralizada em cima da história de Israel, exatamente por ela ser uma referência para todas as nações da terra. Referência no seu desenvolvimento, na sua forma de condução, na sua forma de acompanhamento, enfim, é primeiro mundo, hoje na atualidade, mas a história desde a sua formação, quando Deus designou que faria de Abraão uma grande nação, essa é a ideia que o mundo olhe para Israel como um espelho, como uma referência. E a Bíblia, quando fala olhe para a figueira, ela também está se reportando, continue olhando para Israel como uma referência mundial, porque eles cultuam o Deus verdadeiro. Então, quando usa-se uma bandeira ou fala disso, até concordo com a confusão das pessoas. Por que essa bandeira na nossa marcha? Por que essa bandeira nas igrejas? Por que as festas bíblicas na igreja? Exatamente para não perder a referência que é o povo de Israel para a Igreja de Jesus. E a visão dos 12, né? Essa visão diferenciada e trabalhada dentro das igrejas, não só a Batista, mas outras também, que foi uma coisa que foi abraçada com muita força aqui no Acre, né? Como é que a senhora avalia os efeitos disso no dia a dia das igrejas, na mobilização das pessoas, porque se tornou já uma rotina, né? Famílias se reunirem nas suas casas para fazer esse trabalho. Olha, a visão celular no modelo dos 12, ela foi uma ferramenta tremenda que veio para a Igreja de Jesus. Ela não é uma denominação e ela não anula a denominação que abraça essa estratégia. Ela só é uma estratégia de conquista mais eficiente, mais transparente até, porque ela estreita relacionamentos. No método tradicional de condução da igreja, tudo era focado e centralizado no pastor. O pastor que tinha que visitar, o pastor que tinha que ir nos hospitais, o pastor que tinha que fazer tudo, e ele ainda tinha que pregar, e ele era o administrador, ele era tudo. Era impossível o pastor sozinho cuidar de todo aquele rebanho a contento. Ele tinha que escolher uma coisa. A estratégia dos 12 é para auxiliar o pastor. À medida em que esta igreja cresce, esses 12 estão lhe auxiliando na administração do crescimento da igreja. Os 12, na realidade, são como que assessores do pastor para ajudar no crescimento da igreja. É só uma estratégia. Apóstola, esse momento de turbulência política que o Brasil atravessa requer de todos os segmentos da sociedade uma postura, no mínimo, de atenção para com o que está acontecendo. E as igrejas têm um papel muito forte, tanto no dia a dia das pessoas, no aspecto material, como também no aspecto espiritual. O que eu quero dizer é que a oração, a fé, a intenção, ela tem um efeito sobre a realidade. Seja qual for a religião, mas isso existe, né? Inclusive é comprovado cientificamente. Então, como é que a Igreja Batista Renovada está se posicionando diante disso? Quer dizer, qual é a postura da igreja em relação ao momento político? Essa é uma preocupação que já não é de agora. Já tem alguns anos, nós temos visto como está delicada a situação do nosso país, porque eu digo muitas vezes para o governador do estado, nós lidamos com a mesma coisa, com o povo.
O senhor numa esfera e a igreja por uma outra esfera, mas o nosso cliente é o único, é o povo. E nós que lidamos com o povo temos visto o quanto o povo está sofrendo, quanto eles estão sentindo necessidade de coisas, emprego, família, está todo despencado. Então, um conjunto de coisas estão acontecendo. A igreja ela não está alheia a isso. E por conta disso, nós já vimos desenvolvendo um cuidado maior e mais próximo com essa clientela. Só que trabalhar isso com assistencialismo não resolve. Nós precisamos chegar na causa do problema. E sabemos que o problema do Brasil é muito mais grave do que simplesmente ouvimos nos noticiários e dos comentaristas, né? Agora, hoje, teve um passo decisivo na mudança da história do Brasil e não quer dizer que de um passo de mágica tudo vai mudar. É um processo lento de unir forças para mudar a realidade que está aí, né? Do caos mesmo instalado nas 3 áreas, tanto política, econômica como social da nossa nação. A Igreja de Jesus, desde o final do ano passado, tomou uma postura de intercessão rígida pelo país. Nós do M12, a nível nacional e alguns países também que são ligados a nós, ficamos 90 dias de jejum por essa nação, orando todos os dias, 3 vezes ao dia, nos templos e consagrando para uma mudança da sorte do nosso país. E tudo que está acontecendo, cremos que já é resultado do nosso clamor. Então, essas orações foram só intensificadas diante de uma realidade crítica que a gente estava vivendo. Apóstola, esse ano é um ano de eleições no país todo, aqui no Acre, em todos os municípios, e a postura da igreja, essa postura idônea, que a sociedade respeita, né, que tem, digamos assim, um poder de mobilização, ela é muito cobiçada pelos políticos, independente de qual seja o partido. E é natural que esses políticos tentem se aproximar e tentem trazer as igrejas para o seu lado. Nesse ano de eleições, em que prefeitos, vereadores serão eleitos, como que a igreja vai conduzir-se e conduzir os seus fiéis nesse momento? Você sabe que política não se faz no ano da eleição, né? Já há anos está sendo costurado o que vão se fazer, tanto nessa quanto já do próximo governo e tudo mais. E isso já é um processo que está sendo construído já sobre quem vai estar lá nos representando. É muito importante que a gente entenda uma coisa.